Se você é profissional da saúde e usa o Instagram para tentar atrair pacientes para o seu negócio, provavelmente você já ouviu frases como: você precisa postar todo dia, o algoritmo mudou, agora a carrossel não entrega mais, você tem que gravar reels, porque reels que vão trazer novos seguidores para você. Você precisa de um gancho forte nos primeiros 3 segundos para aprender a sua audiência. Mesmo seguindo passo a passo cada uma dessas regrinhas, a nova trend, novo hack, você faz e o seu vídeo acaba flopando, o seu post acaba não trazendo clientes, pacientes para a sua agenda. O problema está em focar nessas coisas e ignorar exatamente os fundamentos, os objetivos que todo conteúdo deveria ter quando a gente vai postar no nosso feed. E um detalhe é que eu vou falar isso de um jeito que eu nunca vi ninguém aqui no YouTube falando dessa maneira sobre esses 4 fundamentos. Bom, mas antes da gente começar, eu queria fazer uma ressalva aqui, especialmente para os produtores de conteúdo da área da saúde dentro do Instagram. Na minha visão, o Instagram é provavelmente a pior rede social hoje em dia para a produção de conteúdo. Ele é ruim para quem consome, ele é ruim para quem produz, mas ainda assim é a rede mais importante para um profissional da saúde para poder construir a sua marca pessoal, para poder solidificar o seu posicionamento e também a sua autoridade. Seja você médico, seja você fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, dentista, não importa. Você não pode se dar o luxo de não estar presente no Instagram e muito menos de criar conteúdo sem essa visão estratégica que eu vou te passar nesse vídeo. E não é à toa que em todos os perfis de sucesso que eu vejo de profissionais da área da saúde produzindo conteúdo no Instagram com uma boa intenção, uma boa estratégia, todos eles têm esses 4 tipos de conteúdos dentro da sua base. E todos eles conseguem com isso criar uma ótima autoridade, um ótimo posicionamento, um posicionamento muito claro. E também eles têm uma marca pessoal muito forte por causa disso. Mais do que isso, entender esse papel que cada um desses conteúdos tem dentro do seu feed vai fazer com que você venda os seus serviços de uma forma muito mais fácil. Então eu separei aqui esses 4 tipos de conteúdos, mas eu trouxe também um quinto, que é um tipo bônus e que é extremamente essencial, porque na verdade sem o quinto acaba ficando sem sentido o que a gente faz nos outros 4, mas a gente não consegue utilizar o quinto tipo de conteúdo de uma forma eficaz sem que haja os outros 4 conteúdos também. Então por isso que eu trouxe os 5 aqui, porque no fim das contas todos eles são muito importantes e se complementam. Bom, então chega de enrolação e vamos começar direto ao ponto. O primeiro tipo de conteúdo que você vai pensar na hora de produzir os seus posts vai ser um conteúdo que leva em conta o engajamento e a interação. Normalmente é um conteúdo que vai ser mais topo de funil, que a gente chama, né? Um conteúdo mais fácil de agradar o algoritmo, um conteúdo que não seja tão denso, que não seja tão profundo, um conteúdo que às vezes tenha um quê mais de entretenimento ou que passe uma mensagem de uma forma mais superficial, que só reforce um ponto, mas que tenha uma aceitação maior do público, exatamente para buscar mais esse engajamento, buscar mais esse alcance dentro do algoritmo do Instagram. Esse tipo de conteúdo ele vai atrair um público menos qualificado, mas não tem problema, porque o que a gente quer exatamente é começar a captar público novo através desse tipo de postagem. A gente vai qualificar esse público na sequência com os próximos tipos de conteúdo, que é exatamente o que a gente vai fazer agora no segundo tipo de conteúdo, que é esse conteúdo mais de transformação, de qualificação. Esse tipo de conteúdo ele vai ser muito mais informativo, ele vai estar mais carregado de valor. Você vai sempre pensar em levar o seu público de um ponto A a um ponto B. Então, como seria isso, né? A pessoa desconhece um assunto, talvez, ela está aqui nessa situação, né, que seria o ponto A, onde ela tem um tipo de problema e ela não sabe que tem esse tipo de problema ainda, né? Então você vai levar ela até o ponto B, que é ensinar para ela que tem esse problema, ou então vai ensinar um problema que ela sabe que tem e vai levar ela até o ponto de entender que existe uma solução para esse problema. Então, geralmente é um tipo de conteúdo que ele tem mais valor porque ele também contribui de alguma forma com a vida do seguidor, né? Ele ensina alguma coisa, ele traz alguma novidade e tem valor para essa pessoa.
E a gente vai chamar esse tipo de conteúdo de qualificação também, porque é exatamente o que ele vai fazer. Ele vai caminhar esse seguidor ao longo dessa jornada de qualificação dentro dos 5 níveis de consciência. Se você ainda não sabe o que são esses 5 níveis de consciência, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que ainda não saiu, mas assim que ele sair eu vou deixar ele linkado aqui embaixo, onde eu explico exatamente o que são esses 5 níveis de consciências aplicados dentro de uma lógica de um prestador de serviço da saúde. Então, para a audiência de alguém que é da área da saúde, como é que funcionam os níveis de consciência? Mas de uma forma bem resumida, para não deixar você sem explicação aqui, os níveis de consciência são os 5 momentos que o seu seguidor tem dentro da sua jornada ali de qualificação, de se tornar uma pessoa que não te conhece, acaba te conhecendo até o ponto de virar o seu cliente, de virar o seu paciente, de agendar uma consulta, por exemplo, ela vai passar por essas 5 etapas. Então, inicialmente ela não vai nem ter ideia de um problema que você solucione, por exemplo, e conforme você vai produzindo conteúdo, você vai ensinando coisas para essa pessoa, você vai gerando valor, você vai levando ela do ponto A ao ponto B, e isso vai fazer com que ela em algum momento se torne consciente de algum problema que antes ela não sabia que tinha. E esse problema, muito provavelmente, ele tem uma solução, e você vai ensinar para esse potencial paciente, para esse seguidor, que essa solução existe e como ela pode ser atingida. A partir do momento que se a pessoa sabe que existe essa solução e essa solução passa por você, você vai convencer essa pessoa de que você tem o produto ou o serviço necessário para atingir essa solução, para conseguir sanar essa dor, essa falta que a pessoa tem. E por fim, você vai conseguir fazer com que essa pessoa que já sabe que existe essa solução, que essa solução passa por você, você vai convencer ela de que você é a pessoa indicada para gerar essa solução para ela, para fornecer esse serviço. Por isso que a gente chama de qualificação, né? A gente vai aos poucos alimentando esse seguidor com informações, com conteúdo, principalmente esse conteúdo mais de valor, de transformação, e a gente vai qualificando ele ao longo dessa etapa. O que é mais importante aqui na hora de você pensar algum conteúdo de qualificação? Cada postagem que você vai criar, cada tipo de conteúdo que você vai criar, cada mensagem que você quer transmitir, ela tem que conversar com uma dessas etapas de nível de consciência. Então você tem que ter sempre em mente que uma dessas etapas é a que você está tentando atingir. O conteúdo que você vai produzir para quem é totalmente inconsciente de um problema é totalmente diferente de um público que já é mais qualificado, que já está consciente da solução, talvez. Já sabe que existe aquela solução. Então, é importante você ter isso em mente. Isso aqui que eu acho que é o que mais tem que guardar dessa informação aqui. O terceiro tipo de conteúdo que você não pode deixar faltar na sua linha editorial, ali na produção do seu feed, é um conteúdo que traga mais relacionamento com a sua audiência. E aqui eu vou explicar por que isso é importante. Um conteúdo que traz relacionamento é extremamente relevante para profissionais da área da saúde, porque são um fator muito decisivo para uma pessoa escolher fazer a consulta contigo, agendar um tratamento contigo, escolher ser tratada contigo ou com outro profissional, porque a gente se relaciona muito com as pessoas com quem a gente vai ter a confiança de fazer um tratamento, de fazer um acompanhamento na área da saúde. Então, a pessoa ter a oportunidade de conhecer de uma forma mais íntima ajuda ela a tomar essa decisão de saber se ela quer fazer esse atendimento contigo ou não. E aí o mais íntimo aqui não é o lado só pessoal, não é você fazer um post com o seu cachorro, com a sua família, mas pode passar por isso. Você pode explorar esse lado, desde que isso seja uma coisa autêntica sua e que dentro do seu posicionamento você perceba, olha, para mim é importante que as pessoas conheçam que eu me considero uma pessoa que valoriza muito estar meus momentos com a minha família, que eu sou pai, que eu sou mãe. Essas coisas podem gerar uma conexão muito grande com a sua audiência. Então, trazer esses aspectos mais pessoais, a sua visão de mundo, quais são os seus valores e também as questões mais pessoais da sua
vivência na profissão. Então, de que forma você encara a sua profissão? Como é que você vê as coisas dentro da área que você atua, dentro da sua profissão, em relação a outros profissionais? Daqui a pouco você tem uma visão diferente do que um colega, do que a maior parte das pessoas da área que você atua. Então, aqui é extremamente importante você fazer esse balanço de o que vale a pena eu compartilhar aqui e o que não vale a pena. E aí eu coloco aqui, vale a pena falar sobre religião? Vale a pena falar sobre política? Aí tem que ter um certo cuidado. Você tem que entender se esse tipo de assunto, não só religião e política, né? Outros assuntos mais espinhosos, eles podem ser um grande tiro no pé, mas ao mesmo tempo também podem ser uma ótima forma de você se posicionar perante uma audiência específica. Então, você tomar partido dentro de uma questão política, dentro de um posicionamento religioso que é importante para você, pode ser o que te aproxime com a sua base de. Pode ser o que te aproxime com a tua base, mas ao mesmo tempo isso pode fazer com que muita gente queira não fazer o atendimento com você, escolha não fazer parte. Então, não existe certo ou errado aqui, essa é uma escolha muito pessoal, mas a minha dica sempre é: tente ser o mais autêntico possível e verdadeiro com aquilo que você acredita mesmo, com aquilo que você acha que tem que ser. Então, o tipo de tratamento que tem que ser utilizado, os motivos que você acha que tem que ser uma linha de tratamento e não outra, todas essas coisas são extremamente relevantes para quem está do outro lado ali consumindo o seu conteúdo para decidir se vai confiar em ti ou não na hora de fazer o tratamento, de agendar uma consulta ou algo do tipo. Agora presta atenção, porque mais importante do que você demonstrar como você pensa, quais são os seus valores, trazer relacionamento para suas postagens, mais importante que isso é você trazer a sua autoridade, trazer os seus resultados. Isso aqui, sim, de longe é uma das coisas mais relevantes. E qual é que é um grande problema que eu vejo aqui? As pessoas acham que trazer autoridade e resultados está única e exclusivamente com depoimentos de pacientes. Primeiro, que existem várias formas de você apresentar os depoimentos do seu paciente, mas você não precisa se limitar a isso. Você pode sim trazer provas sociais, né? Esses depoimentos seriam provas sociais, mas você pode trazer resultados de outras formas. Você pode trazer daqui a pouco um caso interessante que você atendeu, uma pessoa que depois de tantos anos você fez uma reavaliação. Pode trazer casos da sua área que daqui a pouco outros profissionais não conseguiam resolver e você teve uma visão diferente e você conseguiu resolver. Ou você conseguiu dar um andamento e um resultado para aquele paciente que ele por muitos anos não encontrava. Mas você não precisa fazer isso sempre demonstrando o seu paciente, com o depoimento do paciente, com o print do WhatsApp. Você pode fazer isso contando uma história, por exemplo. Você pode contar esse caso, você nas suas palavras, demonstrar como isso de alguma forma te emociona ter conquistado o resultado de um paciente específico porque isso transformou a vida dele de tal e tal forma. São maneiras diferentes de você demonstrar resultados. Mas além disso, você pode demonstrar autoridade, mostrando quais são os feitos profissionais da sua área, quais as formações que você já fez, os títulos que você alcançou, as batalhas que você venceu profissionalmente desde a sua formação, depois na construção, sei lá, do seu espaço, aonde você atendeu tantas pessoas até hoje, da onde você saiu, aonde você está hoje, como o seu consultório mudou, como o seu centro de atendimento hoje é muito diferente, como você investiu anos e anos da sua formação em estudo, em qualificação. Tudo isso ajuda a trazer autoridade, ajuda a demonstrar que você entende do que está falando, que você já percorreu a estrada e domina esse conteúdo. Mas agora presta atenção aqui, ó. De nada adianta você engajar com uma audiência nova, você qualificar a sua audiência, você criar relacionamento com ela e você demonstrar que você tem autoridade se você não fizer esse último e grande passo aqui. Mas antes de eu te mostrar qual é que é esse quinto conteúdo, que é provavelmente o mais importante, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você está curtindo, porque eu vou trazer mais conteúdos como esse
para ajudar você a construir uma marca pessoal, a construir autoridade e se posicionar na internet para conseguir mais pacientes, para conseguir viver melhor do seu trabalho. O quinto tipo de conteúdo talvez é um dos que eu vejo as pessoas mais errando, que é a pessoa produz um monte de postagens de transformação, de qualificação, de relacionamento e não produzem exatamente esse último empurrão dentro lá da qualificação, que é a chamada para ação. Você, sem enrolação e ir direto ao ponto, volta e meia você tem que apresentar uma oferta, você tem que chamar a sua audiência para fazer um agendamento, para buscar a solução de uma dor específica, para fazer uma avaliação por causa de algum tipo de problema. Você não pode ficar fazendo só conteúdo de chamada para ação, obviamente, vira aquela coisa chata e que não converte, mas você também não pode esquecer de fazer de vez em quando, a direcionar a pessoa a agendar a consulta com você. Lembrando lá da nossa jornada de qualificação, quando a pessoa está aqui no último nível de consciência já, ela está só esperando esse empurrão final. E esse tipo de conteúdo é exatamente o que ele faz, ele chama a pessoa para essa ação. Então você vai trabalhar toda essa qualificação ao longo da jornada para volta e meia trabalhar quem está pronto na sua audiência ali para fazer o agendamento com você e converter. Agora, se você ficou ainda com dúvidas sobre a jornada de qualificação e quer entender melhor esses 5 níveis de consciência, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu produzi especificamente falando para profissionais da saúde como é que funciona essa jornada dos 5 níveis de consciência da sua audiência.